pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema hoje com uma pergunta: como ser frutífero? E você deve estar me dizendo, mas assim, como assim, Alexandra, ser frutífero? Sim, nas escrituras sagradas nós observamos constantemente que a palavra de Deus trata a respeito do processo de frutificação. A frutificação é um resultado na qual glorifique ao Senhor. Então, nesse vídeo, nós vamos falar de 3 coisas importantes. Primeiro, como é que eu posso frutificar? Outro ponto, por que eu preciso frutificar? Não sei se você sabe, mas tem um motivo pelo qual nós precisamos ser pessoas frutíferas. E um outro ponto, o que tem me impedido, talvez, de frutificar na minha vida espiritual? É sobre essas questões que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje e eu quero te convidar a estar conosco até o final. E para iniciar, nós vamos fazer a leitura que nós encontramos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, a partir do verso 6, que diz assim: Ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos 2 lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura, e a água salgada do Mar Morto, por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Aí vamos pular mais um pouquinho lá no verso 11, que diz assim: mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados, e ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda a espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois serão regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Bom, pessoal, aqui o profeta Ezequiel, ele teve uma visão que o Senhor deu a ele. E ele teve uma visão em que um rio fluía do templo do Senhor. E por onde esse rio passava, algo acontecia. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje é: como eu posso ser alguém frutífero? Observe, existia um rio que passava, e onde esse rio passava, existia um processo de purificação. Entenda algo importante. Para o processo de purificação acontecer, você precisa ser purificado. E quem purifica se chama um rio. E nesse rio, as escrituras sagradas falam que esse rio é o rio que se chama, na verdade, Espírito Santo. Olha só, diz a palavra de Deus em João, capítulo 7, a partir do versículo 38, que diz assim: quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, a partir do momento que eu digo que eu creio em Jesus como meu Senhor, meu Salvador, e eu confesso, algo acontece comigo. Eu passo a receber algo que se chama Espírito Santo no meu interior. Então você observa o quê? Que esse rio representa quem? Representa justamente o Espírito Santo. Você, enquanto filha e filha do Senhor, precisa entender que qualquer resultado que você queira produzir, você precisa, em primeiro lugar, passar por um processo de purificação. E quem vai te ajudar nesse processo se chama Espírito Santo. Entenda algo importante. A caminhada cristã é uma caminhada de relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento com o Senhor se dá através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai purificar a sua vida. E a partir desse processo de purificação, você vai ter como produzir
frutos produziam resultado. Da mesma forma que aconteceu com o Mar Morto, que foi purificado, a sua água deixou de ser salgada e a partir daí ele gerou muitos peixes naquela água. Foi assim que Ezequiel ele viu o profeta. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Eu preciso ser purificada pelo Espírito Santo para que eu produza resultados na minha vida espiritual. E claro, isso vai ser visível para as pessoas que estão do lado de fora. Outro ponto importante, o que me impede de gerar frutos? Olha só, quando você vai no versículo 11 lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, no versículo 11, ele fala assim: mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. E eu me perguntei, mas Senhor, mas por que no Mar Morto ele produziu frutos, o Senhor purificou, e aqui o Senhor fala para Ezequiel que os brejos e os pântanos eles não seriam purificados? Qual o problema dos brejos e os pântanos? E eu fui estudar, gente, e olha o que eu encontrei de interessante a respeito dos brejos. Primeiro, o brejo, ele tem falta de profundidade. Olha só. Para que o Espírito Santo possa fluir através da tua vida, você não pode ser um filho, uma filha de Deus rasa. Olha, antes de nós lermos esses versículos, nos versículos anteriores, Ezequiel passou por um processo em que o Senhor levou ele para diversos níveis em um determinado rio, justamente para mostrar para Ezequiel que ele precisava de profundidade. E a grande questão é o seguinte: você tem buscado profundidade no Senhor? Eu quero te dizer que para você desenvolver profundidade com Ele, você precisa ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento de profundidade perpassa por quem? A leitura das Escrituras Sagradas, momentos e tempos de oração, tempo com Deus de qualidade. Você tem desenvolvido esse tempo de intimidade com o Senhor? Você tem buscado o Senhor? Então, para que você não seja um brejo que não tenha profundidade, você precisa buscar o Senhor verdadeiramente. Então, o que impede alguém de fluir no Espírito e gerar frutos é falta de profundidade. Outro ponto interessante a respeito do pântano. E por que o pântano também não foi purificado, não seria purificado? Gente, porque o pântano... Sabe o que o pântano faz? O escoamento de água nele é lento. Olha só, o escoamento de água em um pântano é lento. Será que você não está sendo como o pântano? Você não está permitindo com que a água do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo aconteça na sua vida? E sabe como é que a gente faz com que esse escoamento de água seja lento? É quando nós deixamos de dar prioridade para o Senhor. É quando nós começamos a dar uma série de desculpas e não desenvolver intimidade com o Senhor. É quando eu entendo que tem coisas que eu acho que é mais importante na minha vida do que desenvolver intimidade com o Senhor. É quando eu sou alguém muito egoísta. Quando eu penso apenas nas minhas necessidades. Olha só, você não está permitindo com que a água do Espírito flua, você está fazendo com que fique bem lentozinho. E aí o que vai acontecer? Você não vai produzir frutos, porque você só olha para o seu umbigo. Olha só. Você observa que tanto o brejo quanto o pântano, eles têm água, gente. Eles são úmidos. Só que eles não permitem com que haja um fluxo do rio. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa caminhada cristã. E nós somos os responsáveis por isso. Nós impedimos o fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, será que você não está sendo um brejo ou um pântano? Olha só, reflita nesse ponto. Outra questão importante que nós devemos entender. Por que eu preciso frutificar?
Existe um motivo que o Senhor fala a respeito disso. Aqui em Ezequiel ele diz o seguinte, ó, os seus frutos servirão de alimento, porque onde essa água passa vai gerar árvores, e essas árvores vão produzir frutos. E ele está dizendo, fruto servirá de alimento. Mas é de alimento para quem? É para a árvore? Vocês já viram alguma árvore comendo do fruto que ela produz? Eu nunca vi. Se vocês já viram, vocês me coloquem aqui nos comentários para me procurar saber que árvore é essa, que come seus próprios frutos. Olha só, o fruto, gente, é para o outro. O Senhor quer que você produza fruto para outras pessoas, não é para você. Os resultados é para glorificar Ele, para que, através da glorificação do nome dEle, pessoas sejam alimentadas. Olha só, por que você precisa frutificar? Não é para você, não. É para o outro. E um outro ponto importante, e as folhas dessa árvore que produz frutos, ela é remédio. Ou seja, será que você está sendo cura para outras pessoas? Olha que interessante. E aqui eu gostaria de chamar a atenção a respeito de um ponto que também me chamou muita atenção quando eu li essa passagem aqui em Ezequiel, quando ele diz assim, essas árvores produzirão uma nova colheita a cada mês. Quem tem relacionamento com Deus constantemente, olha só, constantemente ela produz, não para, é a cada mês. Será que você é aquele tipo de cristão que, eu já produzi fruto, que tá bom. Mês que vem eu não preciso mais, que eu já produzi aqui, eu já produzi um resultado aqui. Tá bom. Gente, isso se chama mediocridade. Mas aquele que está ligado com o Senhor, aquele que permite o fluir do Espírito Santo, vai produzir a cada mês. Ele não para de produzir. Porque nós gostamos de viver do passado. Enquanto filhos e filhas de Deus, nós não podemos ter esse pensamento mesquinho. Hoje eu já fiz, já frutifiquei, amanhã eu não preciso frutificar, não. Não, a cada mês você frutifica. Por quê? Porque se você está tendo um fluir no Espírito Santo, esse fluir não para. Olha só que interessante, sempre haverão frutos. Não é hoje dá fruto, amanhã não dá mais. Então entenda, você precisa ser alguém frutífero. Porque lá fora tem muita gente precisando. E Deus, Ele quer te usar como um canal para abençoar pessoas. E será que você vai ser como um brejo, como um pântano? Será que você vai ser essa pessoa medíocre o tempo todinho? Em que você acha que você não precisa frutificar? Não, nós somos chamados ao processo de frutificação. Então não esqueça, você precisa ser purificado. Não impeça o fluir do Espírito Santo em sua vida. E entenda que você precisa frutificar para alimentar outras pessoas, para ajudar com que outras pessoas sejam curadas, para glorificar o nome de Deus. Porque todas as vezes que nós produzimos frutos que glorificam ao Pai, olha só que alegria que fica o coração de um pai. Ele fica muito feliz conosco, de sermos filhos que abençoam outras vidas, para que outras vidas, na verdade, sejam geradas através de nós. Então, frutifique, tá? Deixe o fluir do Espírito Santo na sua vida. Se você entende a importância desse vídeo, eu quero te chamar a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, a curtir o nosso canal, a se inscrever se você não é inscrito. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Tchauzinho!